Havendo um legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Enquanto os presentes seletivos, senhores conselheiros. Zé Ricardo Pereira Cabral, Ilan Coelho das Neves, Valdir Neva Bosa, Ronaldo Chadid e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José do Camilo. Presente ainda os senhores auditores Leandro Lobo Ribeiro Pimentel e Patrícia Sarmento dos Santos, do Sul. Em discussão, a ata número 19 da sessão ordinária realizada no dia 24 de setembro de 2014. Os senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Proposição a ser apresentada por esta presidência ao Egrégio Tribunal Pleno. Regimento interno deste Tribunal de Contas, nos artigos 16, inciso 3, a linha D e 19, inciso 24, preceitua que compete ao presidente submeter ao exame do Tribunal Pleno de qualquer questão administrativa que, por sua relevância, seja ou possa vir a ser de interesse do referido plenário e que compete ao Tribunal Pleno deliberar a respeito de matéria administrativa que lhe seja submetida pelo presidente. No caso em tela, a matéria em questão é de natureza eminentemente administrativa, mormente pela fase em que se encontra o processo, logo com fulcro nas disposições regimentais acima citadas, aplicáveis ao caso. Proponho ao egrégio plenário sejam formais expressamente ditas as multas aplicadas ao ordenador de despesas falecido José Francisco Mendes Sampaio, previsto nos 6 processos da Prefeitura Municipal de Ladário, 1754/2009, 4.966/2008, 1751/2009, 4.797/2006 e 7.007/2009 e 7.975/2004, bem como nos 2 processos da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, ordenador de despesa falecido, senhor Carlos Roberto Saravi de Souza. Processo 10.448/2002 e 11.037/2002. Havendo, no entanto, danos ao erário representados por valores impugnados, a obrigação de reparar atinge os seus sucessores e herdeiros, cada qual na proporção da parte que na herança lhe couber. Por essas razões, depois de aprovada a proposição de extinção das multas, determina-se os processos encaminhados à Secretaria-Geral para regular a tramitação e adoção das providências pertinentes ao recebimento dos valores impugnados em face de eventuais herdeiros. Passa a mão do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor José do Camilo, para a emissão de parecer oral. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhores auditores, senhores funcionários, visitantes. Proposição da Igreja Presidência dessa Corte de Contas relativo a Guia Lopes da Laguna e Ladário. A exposição feita pelo presidente, na bem lançada exposição feita nesta proposição, nos dá conta de que há necessidade de que o tribunal se manifeste relativamente à isenção dos ex-ordenadores de despesa, de Ladário e de Guia Lopes da Laguna, em face das multas aplicadas, ressalvadas, todavia, os valores glosados, se houver. São os nossos pareceres, senhor presidente. Designo o seletivo senhor conselheiro Ronaldo Chadid para relatório e voto oral. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores, visitantes e servidores deste tribunal. Proposição apresentada pela presidência desta Corte de Contas nos processos já anunciados pela presidência, bem como o nome dos ordenadores que faleceram, José Francisco Mendes Sampaio, de Ladário, e Carlos Roberto Saravi de Souza, no sentido de que o egrégio plenário desta Corte extinga a multa aplicada aos ordenadores de despesas falecidos, ressalvando eventual impugnação ocorrida nesses processos. O Ministério Público de Contas
manifestou-se favoravelmente e este relator também vota no sentido de que a proposição apresentada seja aprovada. Em discussão, relatório, voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Estou de acordo e acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Irã Coelho. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Aprovado. Encaminha a Secretaria das Sessões para as devidas providências. Se possível, solicitaria da Secretaria das Sessões para verificar com os respectivos conselheiros desses dois municípios que nós acabamos, Ladar e Guia Lopes, se possível, para com os conselheiros, para que possamos, de uma só feita, resolvermos já esse problema, uma vez que está toda semana acumulando. Não que nós não tenhamos a vontade, mas podemos também abreviar isso e fazer de uma só feita. Esta presidência quer agradecer, presente nessa sessão, os deputados do Parlamento Jovem Sul-Mato-Grossense, sob a responsabilidade da equipe de Marcos Viasek, bem como Daniele Lima, Isabelle da Silva Rezende, Ricardo Mateus de Palma Oliveira, Roberto C. da Silva, Carlos Henrique dos Santos Justino, Gabriel Oliveira Simão, Fátima Aparecida de Carvalho, Juliana Daroit Jurati, Fernanda Kirchner Lopes, Eduardo Penedo, Kleber T. da Silva e Kleber Pessoa, em que muito se orgulha esse tribunal de recebê-los para que possamos, nessa juventude, sempre ter a continuidade desse Mato Grosso do Sul tão querido como é. Relatório. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase dos julgamentos dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Zé Ricardo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro. Deseja relatá-los em bloco? Haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processos da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, os processos sob a minha relatoria na pauta de hoje são os seguintes. Nos próximos 6 processos de prestações de contas de gestões do exercício de 2013, sendo eles de números 1725, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaquiraí, titulares senhor Ricardo Fávaro e senhora Maria Aparecida Silva Fávaro, 1731, do Fundo Municipal de Assistência Social de Itaquiraí, mesmo os titulares acima nominados, 3.403, do Fundo Municipal de Saúde de Eldorado, titulares Marta Maria de Araújo e Valquíria Salbego Martins Alves, 3.465, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Batayporã, titular senhor Alberto Luiz São Vesso, 4.011, da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Turismo de Iviema, titular senhor Éder Wilson França Lima, e, por fim, senhor presidente, processo de número 4.014, do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Iviema, mesmo titular acima nominado. Eu acolho as posições do corpo técnico e as opiniões da auditoria e da Procuradoria de Contas emitidas em todos os processos e, com base nas disposições legais adotadas nos votos, declaro regulares as prestações de contas das gestões acima identificadas. São os nossos votos, senhor presidente, de forma resumida. Em discussão do relatório de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado, vai o expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro. Se deseja relatá-los em bloco, haverá algum destaque? Senhor presidente, em bloco, com exceção do processo 94 de 2013, que solicito destaque para a sua relatoria. Os demais em bloco. 94. Com
Com a palavra, representante do Ministério Público de Contas para apresentação de parecer relativo ao processo 9413. Senhor presidente e ilustre conselheiro, neste processo nós vamos manter o nosso parecer. Com a palavra, conselheiro relator, funcionando em destaque. Senhor presidente, conselheiro Cícero de Souza, ilustre procurador de contas, doutor José Edo Camilo, senhores conselheiros, senhores auditores, conselheiros substitutos, senhores pertencentes ao Parlamento Jovem do Estado de Mato Grosso do Sul, senhores funcionários. Senhor presidente, processo número 10.829/2013, que trata do contrato número 94/2013, firmado pelo município de Aparecido do Taboado, representado pelo senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida, com o escritório da advocacia Alexandre Bastos Advogados Associados. O processo em epígrafe se refere à contratação pública direta, iniciada através de procedimento visando a inexigibilidade de licitação de número 02/2013 e formalização do contrato administrativo número 94/2013, peça 9, firmado entre o município de Aparecido do Taboado, CNPJ Quital, representado pelo senhor prefeito José Robson Samara Rodrigues de Almeida, como contratante, e, de outro lado, a pessoa jurídica Alexandre Bastos Advogados Associados, CNPJ Quital, representado pelo senhor Alexandre Aguiar Bastos, como contratada. A presente contratação é precedida de instauração de procedimento administrativo instaurado visando a inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 26(2), combinado com o artigo 13, inciso 5 da Lei Federal nº 8666/93, ao qual se vincula. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços advocatícios pelo prazo de 12 meses, conforme consignado nas cláusulas 1ª e 5ª, respectivamente. O valor ajustado pelas partes importa em R$ 13.000 mensais no serviço descrito nas alíneas A a D. Com relação ao serviço descrito na linha A, na linha E, a contratação prestará os serviços mediante a aplicação do percentual de 10% sobre o montante efetivamente recebido ou aproveitado pelo município, ou sobre aquilo que efetivamente for desobrigado a pagar, tudo em função dos serviços comprovadamente realizados. A segunda ICE, através da análise conclusiva de número 10.381/2013, peça 15, se manifestou pela regularidade e legalidade da contratação pública direta, iniciada por inexigibilidade de licitação de número 02/2013 e da formalização do contrato administrativo 94/2013. O Ministério Público de Contas analisou os documentos acostados nos autos e, por meio do parecer número 11.312/2013, peça 16, opinou no sentido diverso, pugnando pela irregularidade e ilegalidade da contratação, por entender que o objeto da contratação poderia ser executado por servidores do quadro de pessoal do município. É o relatório. Conclusos vieram os autos para a decisão. Cumpridos os pressupostos regimentais e estando regularmente inscrito, posso examinar o mérito, nos termos do artigo 112, parágrafo único, inciso 2, a linha A do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa número 73/2013. O mérito da questão repousa na contratação pública direta, iniciada através de procedimento visando a inexigibilidade de licitação de número 2/2013 e formalização do contrato administrativo 94/2013. Considerando que o tema tem sido objeto de decisões controvertidas no âmbito desta Corte de Contas, invoco nesta oportunidade o disposto no artigo 13, parágrafo 1º do Regimento Interno, que faculta ao relator submeter o processo à apreciação do Tribunal Pleno em hipóteses análogas, assim redigido verbis. Parágrafo 1º do artigo 13. A Câmara poderá declinar de sua competência e submeter a matéria ao Tribunal Pleno se entender que tal matéria, em razão de sua importância ou repercussão, deverá ser apreciada ou julgada por aquele órgão superior. É que as contratações de advogados pelas prefeituras ou câmaras municipais têm sido consideradas ilegais e irregulares quando ancoradas no fato de se tratar de serviços correspondentes à atividade fim e, portanto, insuscetível de terceirização ou por se tratar de mera substituição de servidores. Em tais hipóteses, as decisões estão pacificadas, constituem-se em atos irregulares e ilegais, recebendo, em regra, julgamento desfavorável às contratações realizadas nessas condições. A controvérsia, contudo, tem emergido a partir da natureza dos serviços advocatícios contratados. Nem todos os serviços advocatícios obedecem aos mesmos critérios daqueles exigidos cotidianamente. Em se tratando de serviços especializados, alheio ao domínio técnico dos serviços pertencentes ao quadro de pessoal do órgão demandante,
E, uma vez comprovada tais demandas, inexiste óbice de natureza jurídica para a contratação de serviços advocatícios de natureza especializada, visto prevalecer a defesa do interesse público. Hipóteses fáticas podem surgir em que os recursos humanos existentes nos quadros dos órgãos demandantes se mostrem insuficientes para o exercício da defesa ou produção de ato jurídico ou administrativo que assegure o melhor resultado na defesa do interesse público ou do patrimônio dos referidos órgãos. No caso desses autos, o objeto contratual é a prestação dos serviços advocatícios consoante define a cláusula primeira verbis. Aí transcrevo todo o teor da cláusula primeira, onde especifica que tipo de serviços que serão prestados. Como se vê do teor consignado na cláusula primeira supratranscrita, transcende as simples atribuições afetas aos procuradores dos municípios, especialmente de Aparecida do Taboado, consistindo em atividades típicas de assessoria especializada destinada ao apoio jurídico e prática de atividades forenses, alheia à rotina administrativa do município. Os serviços especializados estão consignados no artigo 13 da Lei 8666, na seguinte dicção: artigo 13. Para os fins desta lei, considera o serviço técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a 5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. O mesmo diploma legal, ao dispor sobre inexigibilidade de licitação, assim prescreve. 25. É inexigível a licitação quando houver viabilidade de competição, em especial. 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerado no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Examinando os autos, tem-se efetivamente que a contratação guarda conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie, uma vez que a administração agiu dentro dos limites estabelecidos no artigo 25 da Lei Federal 8666, ao tornar inexigível a licitação em tela, senão vejamos. Para esse tipo de contratação direta, os profissionais ou empresas devem revestir-se dos dois requisitos: qualificação de notória especialização, isto é, aquele que desfrute de prestígio, reconhecimento no campo de sua atividade, ou seja, é imperioso que a administração considere que o trabalho a ser executado pelo profissional seja essencial e o mais adequado à plena consecução do objeto contratado. 2. Natureza singular, que são aqueles executados segundo características próprias do executor. São os serviços prestados de certa maneira e com grau de confiabilidade por um profissional ou empresa. Em caso, foram juntados aos autos certidões emitidas por autoridades de alguns municípios do estado de Mato Grosso do Sul, atestando que o escritório da advocacia, a hora contratado, presta serviços advocatícios na área tributária, o que corrobora com o entendimento de que possui qualificação de notória especialização e, em consequência, a natureza singular resta configurada. Segundo o eminente ministro, hoje aposentado do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, conforme decisão publicada no Diário da Justiça de 3 de 8 de 2007, discorrendo sobre o fundamento do seu voto, no caso análogo, assim se preleciona. Trata-se de contratação de serviços de advogado, definidos pela lei como serviços técnicos profissionais especializados, isto é, serviços que a administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo com a última instância, com o grau da sua confiança por ela própria. A administração deposite na especialização desse contrato. Isso é exatamente o que diz o direito positivo. Vale dizer, nesses casos, o requisito da confiança da administração em que deseja contratar é subjetivo. Logo, a realização de procedimento licitatório para a contratação de tais serviços, procedimento rígido, entre outros, pelo princípio do julgamento objetivo, é compatível com a atribuição de exercício de subjetividade que o direito positivo confere à administração para a escolha do trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequada à plena satisfação do objeto do contrato. No âmbito desse Tribunal de Contas, tal tema constitui o objeto da súmula número 62, que se harmoniza com a linha jurisprudencial acima transcrita, encontra-se assim redigida: súmula número 62, contrato, advogado, serviço técnico profissional, conceito notório, natureza singular do serviço, inexigibilidade de licitação, legalidade e regularidade. Merece transcrever pela pertinência temática a doutrina autorizada de Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, versando sobre o tema nos seguintes termos. Aí transcrevo toda a doutrina do eminente mestre Jacobi. Tenho, porém, com a devida vênia do eminente procurador de contas,
entendimento diverso de que se apoia na jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de parte do voto do eminente ministro Eros Grau, porquanto entendo que a instalação de procedimento licitatório para a contratação de serviço de natureza jurídica, como destes autos, encontraria óbice incontornável na sua aferição de valor, dada a subjetividade das atividades contratuais, aliada ao grau de fidúcia que orienta contratos dessa natureza. De outro lado, a especialização para efeito da Lei Federal da Licitação tem a ver com a qualificação do profissional no ramo de atuação. Da mesma forma, a singularidade não tem o sentido de único profissional, mas sim profissional detentor de capacidade na avaliação da administração, de desenvolver a contento o objeto contratado, visando alcançar o melhor resultado possível. Registre-se que o procedimento licitatório seguia os ditames da Lei Federal 8666 e suas posteriores alterações, contendo a dotação orçamentária garantidora dos dispêndios, o parecer jurídico sobre a inegibilidade, a ratificação outorgada pelo ordenador de despesa. Quanto ao instrumento de contrato, este foi formalizado de acordo com as determinações do capítulo 3 da Lei 8666, contendo as cláusulas essenciais previstas no artigo 55, estabelece com clareza e precisão as condições para a sua execução. A nota de empenho de número 2.439, de maio de 2013, no valor de R$ 104 mil, obedeceu às formalidades legais consubstanciadas na Lei Federal 4.320, de março de 64. O contrato foi firmado em 9 de maio de 2013 e a publicação do seu extrato ocorreu em 12 de 6 de 2013, atendendo o prazo estabelecido pelo parágrafo único do artigo 61 da Lei 8666, sendo que os documentos foram encaminhados a este Tribunal de Contas em 17 de 6 de 2013, portanto, dentro do prazo de 15 dias úteis contados da publicação do extrato do contrato, conforme estabelece a Instrução Normativa número 35. Ante o exposto, acolhendo o posicionamento do corpo técnico e contrariando o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade e legalidade do procedimento visando a inegibilidade de licitação de número 2 de 2013 e formalização do contrato administrativo número 94 de 2013, firmado entre o município de Aparecida do Taboado, representado pelo senhor prefeito José Robson Samara Rodrigues de Almeida, como contratante, e, de outro lado, Alexandre Bastos Advogados Associados, representada pelo senhor Alexandre Aguiar Bastos, como contratada, com fundamento no artigo 21, inciso 2, e artigo 59, inciso 1 da Lei Complementar 160, 2012, combinado com o artigo 13, inciso 2 da linha A, artigo 120, incisos 1 e 2, artigo 121, inciso 1 e 2 e artigo 171 da Resolução Normativa número 76, de dezembro de 2013, pelo retorno desses autos da segunda GCE para que aguarde a total execução financeira do contrato nos termos do artigo 84, parágrafo único, inciso 2, a linha A, combinado com o artigo 120, parágrafo 2º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa número 76, de 2013. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados, em conformidade com o artigo 50, inciso 1 e artigo 65, ambos da Lei Complementar 160, combinado com o artigo 99 da Resolução Normativa número 76, de 2011. É o voto, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Com o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado, vai o expediente. Esta presidência solicita do representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres nos demais processos inerentes ao relatório do conselheiro Irã. Pois não, senhor presidente, são 5 processos restantes, constantes da pauta da sessão ordinária, cujos pareceres ratificamos nesta oportunidade. São os pareceres. A palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, dando continuidade aos processos sobre a nossa relatoria, processo de número 2482/2009, que trata do balanço geral do Fundo Municipal de Assistência Social de Cacilândia, relativo ao exercício financeiro de 2008, sob a responsabilidade do senhor Lucimar Rosa Modesto, o voto propõe a decisão nos seguintes modos. Pelo julgamento referido à prestação de contas como contas irregulares, pelas seguintes razões. Durante a execução do exercício financeiro em análise de 2008, conforme o resultado constante da demonstração de dívida flutuante, foram cancelados os restos a pagar processados, ou seja, despesas as quais já estavam prontas para o pagamento e nas quais já foram verificados os direitos adquiridos pelos credores. Portanto, o cancelamento sem as devidas justificativas e esclarecimentos é ilegal.
pela aplicação da sanção de multa ao ordenador de despesa do órgão, senhora Lucimar Rosa Modesto, no valor de 100 UFERMs, pela prática de ato com grave infração à norma legal, a ser recolhido no prazo regimental ao FUNTC, sob pena da adoção de medidas judiciais, pela intimação do resultado do julgamento às autoridades administrativas competentes e demais interessadas em conformidade com as normas legais. Voto nesse mesmo sentido para o processo 2937-2011, relativo ao balanço geral do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, correspondente ao exercício financeiro de 2010, tendo como gestor o senhor Vanderlei Pissurno. Desses autos, a multa aplicada foi de 180 UFERMs. No processo número 16.271/2013, tendo como objeto o recurso ordinário interposto pelo senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, em face da decisão simples número 2, 521/2012, acompanha o posicionamento do corpo técnico e o parecer ministerial e voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente recurso ordinário e no mérito, dar-lhe provimento com o efeito prático de reformar o item 1 da respeitável decisão simples, conferindo a seguinte redação: pela regularidade e legalidade da execução financeira do contrato administrativo número 19/2005, Sejusp, celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública por seus titulares Antônio Braga, Ralph Marques, Vantuir Francisco Brasil Jacini, e como locatária, e de outro lado, a senhora Alice Fetter Torraca e outros como locadoras, em face do cumprimento do seu objeto, exatidão de seus valores e regular adimplemento das obrigações. Pela extinção, por consequência dos itens 2 e 3 da supracitada decisão simples, em face da insubsistência dos fundamentos fáticos e jurídicos que lhe davam sustentação. Pela quitação à hora recorrente, senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, alcançando também os ex-ordenadores de despesa Antônio Braga e Ralph Marques. Pela intimação do resultado desse julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 117.323/2012, que trata do não encaminhamento dos balancetes mensais de julho a dezembro de 2011 do Fundo Municipal de Investimento Social de Camapuã, sob a responsabilidade do senhor Marcelo Pimentel do AILIB, acolho o parecer ministerial para que o colendo plenário delibere no seguinte sentido: pela aplicação de multa ao senhor Marcelo Pimentel do AILIB, prefeito de Camapuã à época, no montante equivalente a 100 UFERMs, pelo descumprimento do calendário das obrigações estabelecidas no artigo 2º da Resolução Normativa número 70 de março de 2013, pela concessão do prazo regimental para que a referida autoridade promova o recolhimento da multa em favor do FUNTC e, igual prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança executiva, pela concessão do prazo regimental para que o atual prefeito de Camapuã remeta ao SICOM, Sistema de Acompanhamento das Contas Municipais, os dados eletrônicos correspondentes aos balancetes mensais de julho a dezembro de 2011, para apreciação deste Tribunal de Contas sob pena de aplicação das penalidades pertinentes. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados nos modos regimentais. Esse mesmo voto para o processo de número 118.022/2012, pertinente ao não encaminhamento dos balancetes mensais de janeiro a junho de 2012 da Câmara Municipal de Inocência, sob a responsabilidade, à época, do senhor Henrique César Líria Alves. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado, vai ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Valdir Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada, em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta ao nobre conselheiro, deseja relatá-los em bloco ou haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor Zé do Camilo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, mantemos pareceres arados nos processos da relatoria do conselheiro Valdir Neves Barbosa. São os pareceres. A palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora auditora, senhor auditor, senhoras e senhores servidores, funcionários, funcionárias, visitantes a esta Corte de Contas. Processo 4.779/2012. Prestação de contas de gestão 2011 do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Nova Alvorada do Sul, responsável Lei Silva Barbosa. Pelo julgamento da referida prestação de contas como contas regulares. Processo 3.909/2013, recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Bodoquena, recorrente Jun Itiada. Pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para reformar a respeitável decisão simples 614/2012
e declarar a regularidade da execução financeira do contrato administrativo de número 159 de 2010. Processo 3.121/2013, recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Cacilândia, recorrente Carlos Augusto da Silva. Pelo conhecimento do recurso por quanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Pelo não provimento do recurso interposto, mantendo em toto a decisão simples número 00367/2011, tendo em vista que, mesmo após a juntada de justificativas, restou cabalmente comprovado que houve intempestividade na remessa de documentos a esta Corte. Processo 3.208/2013, recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Costa Rica, recorrente Jesus Queiroz Bairde. Pelo conhecimento e provimento em parte do recurso interposto, reformando decisão simples número 250/2011 nos seguintes termos: declarar como regular as primeira e segunda fases do processo do procedimento licitatório, inexigibilidade de licitação e formalização do contrato número 1385/2010. Aplicar multa regimental responsável do valor correspondente a 30 UFERMs devido ao envio intempestivo de documentos a esta Corte de Contas. Processo 116.445/2012. Auditoria 55/2012 da Prefeitura Municipal de Jataí. Responsável Wilson Nascimento Targino. Pela aplicação da multa de 10 UFERMs responsável por ato praticado com infração à norma legal. Senhor presidente, todos os interessados dos processos serão intimados o resultado do julgamento na forma regimental. São esses os nossos relatórios e votos. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Com o relator. Conselheiro Irã Coelho. Acompanhe o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado e vai ao expediente. Processo sobre relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Esta presidência consulta o nobre conselheiro. Se deseja relatá-los em bloco, haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. A palavra o representante do Ministério Público de Contas, doutor Zé do Camilo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processo da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid. Nós mantemos pareceres arados em cada um dos processos relacionados, senhor presidente. A palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, auditores desta Corte, servidores e visitantes. Processos a cargo desta relatoria são os seguintes: 14.536/2013. Trata-se do recurso de pedido de reconsideração interposto pelo senhor José Arthur Soares de Figueiredo, em desfavor da decisão simples da Primeira Câmara, número 499/2011, proferida nos autos 1038/2009, que julgou o contrato administrativo 93/2009 como irregular e ilegal, aplicando multa em valor equivalente a 50 UFERMs ao recorrente. Acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento, reformando a decisão quanto aos itens 1 e 2, declarando como regular e legal o contrato administrativo 93/2009 e afastando a multa imposta nos termos dos dispositivos legais adotados no voto. Processo 3.635/2011. Em exame o balanço geral do Fundeb de Paranhos, referente ao exercício 2010, responsabilidade do senhor Dirceu Betoni. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas regulares, sem prejuízo da apreciação dos atos realizados em outros processos no mesmo período. Processo 115.499/2012. Em exame, o pedido de revisão interposto pela senhora Vera Regina Dalcin Baur, em face ao acórdão 783/2009, proferido pelo Tribunal Pleno, que julgou pela irregularidade da prestação de contas do Fundeb de Glória de Dourados, referente ao exercício 2007, e aplicou multa de 100 UFERMs à recorrente. Deixo de acolher o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto
pelo não conhecimento do presente pedido de revisão diante de sua intempestividade, porque interposto após o encerramento do prazo, estabelecido pelo artigo 73, parágrafo 1º da Lei Complementar 160/2012. Processo 4.852/2012. Trata-se da inspeção ordinária número 35/2012, realizada no município de Caracol, correspondendo ao período de janeiro a dezembro de 2010, tendo como responsável a senhora Maria Odete Constância Leite dos Santos, prefeita municipal à época. Considerando todas as razões expostas no voto, a manifestação da 5ª Inspetoria e acolhendo em parte o respeitável parecer exarado pelo Ministério Público de Contas, uma vez que entendo que a impugnação do valor proposto pela contratação da empresa de consultoria deva ser aplicada em processo próprio, no qual serão analisados todos os atos da contratação pública sob suspeita de irregularidade. Voto pela irregularidade dos atos de gestão praticados pela senhora Maria Odete Constância Leite dos Santos, pela aplicação de multa em valor correspondente a 500 UFERNs à ordenadora de despesas acima nominada, concedendo-lhe 60 dias para recolhimento do valor ao FUNTC. E no mesmo prazo, compareça nesta Corte de Contas com a comprovação sob pena de ajuizamento da cobrança. Pela recomendação ao atual ordenador de despesas do município de Caracol, para que adote providências visando corrigir as irregularidades que foram pontuadas no presente relatório, observando com maior rigor as normas que regem a administração pública. Pela determinação ao cartório, para que promova o desentranhamento dos documentos acostados às folhas 131/139, que corresponde ao contrato administrativo 49/2010, firmado pelo município com a microempresa AJS, Consultoria em Gestão Pública Limitada, para instauração de procedimento próprio, caso ainda não tenha ocorrido, bem como quanto ao contrato firmado com a empresa KMD, Assessoria Contábil, Consultoria e Planejamento a Municípios Limitada, cujos documentos se encontram nas folhas 161/175, e igualmente quanto aos atos relativos aos pensionistas e aposentados relacionados às folhas 18, para a formação de processo próprio quanto a atos de pessoal, caso ainda não tenham sido formados, dando a ambas as matérias tramitação própria. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Acompanho o relator em todos os processos. Conselheiro Irã Coelho. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Aprovado, vai ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra o senhor conselheiro, representante do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a palavra com o conselheiro Ronaldo Chadid. Questão que deva ser retirado de ofício os processos da conselheira Marisa. Esta presidência solicita à Secretaria das Sessões a retirada dos processos da conselheira Marisa Serrano. Essa presidência quer aproveitar e já participaram os senhores conselheiros e também os funcionários da casa, que quando nós fizemos uma promessa de construirmos a refrigeração lá no sindicato dos funcionários do Tribunal de Contas, bem como uma piscina para adultos e para crianças, gostaria de esclarecer que já está pronta e que nós faremos a inauguração dia 8, entregaremos ao sindicato dos funcionários do Tribunal de Contas. As palavras, senhor presidente. A palavra, conselheiro Ronaldo Chadid. Primeiramente, pedir escusa a Vossa Excelência, porque quando fala o presidente, os demais já perderam a vez, mas peço que, em homenagem aos representantes do Parlamento Jovem que aqui estão, e
em função de ter militado 18 anos na área de educação, eu gostaria de, em breves palavras, dizer a ele, senhor presidente, o que é o tribunal, o que faz o tribunal. Esse órgão tão complexo, desconhecido de muitos profissionais, ele atua em colaboração com o Poder Legislativo, no sentido de efetuar o controle externo da administração pública. Ou seja, todos os atos praticados em Mato Grosso do Sul pelo senhor governador, pelos prefeitos, pelos presidentes de Câmara, secretários, diretores de autarquias, sociedade de economia mista, enfim, toda pessoa pública ou privada que administre, gerencie, guarde bens e valores públicos, são obrigados a prestar contas ao tribunal. E nós, aqui, promovemos hoje uma sessão de julgamento dessas prestações de contas, onde, em alguns casos, são impugnados valores e também aplicado multa a esses gestores, né, que não aplicaram corretamente o dinheiro público. Então, em linhas assim bem gerais, para que vocês possam entender o que faz o Tribunal de Contas, né? Nossa composição aqui é de 7 conselheiros, temos o Ministério Público de Contas, que é o fiscal da lei, né, representado pelo Procurador-Geral, temos também os conselheiros substitutos ou auditores do Corpo Especial, que substituem os senhores conselheiros nas ausências, licenças, férias, enfim. Quando o conselheiro não pode participar, tem o conselheiro substituto, e o nosso corpo de servidores que promovem a inspeção, as auditorias nos órgãos e trazem esses documentos para nós. As sessões aqui são realizadas às terças-feiras, são 2 câmaras, e quarta-feira é o Tribunal Pleno. Todos os conselheiros e um representante do Ministério Público. Então, em síntese, o que faz o tribunal? Ele cuida a correta aplicação do dinheiro público. É isso, senhor presidente. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando os senhores conselheiro e procurador para a sessão reservada que se realizará após o término desta sessão. Está encerrada a presente sessão.